Senhor presidente, senhores deputados e nossos visitantes, animado, nós, conversando com a liderança do governo e com a liderança da oposição, deputado Anibele, se me permite, deputado Anibele, fazer o comunicado, há um entendimento, ok? Para que nós façamos de fato a inversão de pauta, votemos primeiro o projeto dos servidores, tenhamos o pedido de urgência também aprovado, para que nós mantenhamos o pedido de urgência nos projetos, que certamente levará, no caso de haver, e nós iremos apresentar numa segunda sessão, emendas, levará uma CCJ amanhã esse mesmo projeto, porque aí nós encaminhamos o processo. Nós não sabemos o resultado, nós sabemos como que nós votaremos. E eu acho que com isso, senhor presidente, nós estamos aqui tentando encontrar um caminho que possa minimamente dar uma solução a esse impasse que nós estamos já há algum tempo. Mas eu quero aqui também, senhor presidente, fazer algumas considerações a respeito do que ocorreu ontem. Eu acho um dia muito triste para a justiça brasileira, porque definitivamente a justiça brasileira entra num processo onde juízes, desembargadores, promotores também, mas especificamente juízes desembargadores, deixam de ser notícias apenas por receber, ou já eram notícias por receber 1 bilhão e 200 milhões de reais em auxílio moradia até esse mês, e passam a ser notícia por uma absoluta falta de entendimento e de bom senso de qual é o papel do judiciário no Brasil. Hoje de manhã eu ouvi a deputada Nelson Justus, um comentário feito pelo Maza, da CBN, que me pareceu bastante oportuno, quando ele diz que nós não judicializamos a política. O judiciário politizou o judiciário e as suas decisões, a ponto de a vaidade ser tão grande que um juiz em férias de primeiro grau resolve desautorizar um desembargador e dizer a um delegado de polícia que não cumpra a decisão do desembargador, quando ele sequer é o juiz da execução da pena. E, obviamente, eu estou me referindo ao juiz Sérgio Moro e ao delegado da Polícia Federal, que por terem entendido que era possível descumprir a decisão naquele momento prolatada pelo desembargador do plantão de Porto Alegre, tiveram, inclusive na tarde de ontem, um pedido de prisão. Há um pedido de prisão feito por 15 advogados de democracia, do Estado de Santa Catarina, pedido de prisão contra o juiz Sérgio Moro e contra o delegado da Polícia Federal. O que é muito ruim. Que o papel do juiz não é sair falando sobre as suas posições ideológicas, políticas, ou isso ou aquilo. Ser filiado a este ou aquele partido parece uma grande bobagem quando trazem o fato do desembargador ter sido filiado ao PT, até porque, se fosse assim, ministros do STF, que sabidamente eram ligados ao PSDB, ou mais grave ainda, o último ministro nomeado foi advogado do PCC. Então, se isso é motivo para se tornar impedido, aqueles que usam a tribuna, talvez por desconhecimento, talvez por conveniência, mas não é este o problema. O problema é quando o desembargador federal é taxado de incompetente, depois de nós termos ouvido uma procuradora
da República, uma semana atrás, dizer que os ministros que liberam determinadas pessoas recebem por fora. Eu fico imaginando que tipo de judiciário, que tipo de Ministério Público é este. E se nós devemos realmente cumprir as suas decisões. Porque se nem eles cumprem, fico imaginando aqui, deputado Rasca, Vossa Excelência ligando para um delegado do interior do Estado, quando um juiz determina a soltura de um determinado preso, dizer não solte porque o juiz é incompetente. Ou o Ministério Público do Paraná, dizendo que é preciso que se cumpra ou se entre com um determinado processo. O Ministério Público Federal determina e um promotor do Paraná fala, não faça, não é para fazer. Essa desmoralização do judiciário não é por conta do auxílio moradia, que já por si só é uma vergonha, uma excrescência, e que todos pegam bem quietinhos. Bem quietinhos. A excrescência é não se entenderem enquanto detentores de poder e principais, até agora pelo menos, principais responsáveis pelo cumprimento da legislação. É interessante, nós vemos, como eu falei, um juiz que não é executor da pena. A juíza executora da pena, do Luiz Inácio Lula da Silva, é juíza, é aquela que negou, inclusive, algumas visitas, que não se manifestou. Não se manifestou. Eu acho que esse processo que ocorre hoje, se ocorresse, como eu falei aqui, deputado Rasca, Vossa Excelência seria preso no mesmo dia, por obstrução à justiça. Seria preso no mesmo dia por obstrução à justiça. Não adianta bater palma, não adianta gritar, não adianta ficar alegre com essa ou com aquela decisão. Judiciário não é para ser espetáculo, onde a impressão que nos dá é que determinadas pessoas abrem a geladeira à noite para tomar água e acendem a luz, começam a dar discurso achando que é televisão. Ora, se quer fazer política, venha para o espaço da política com todos os seus ônus e bônus. Porque se só nós somos julgados como o que tem de pior na sociedade, deputado Plauto, é porque nós nos expomos. Eu tenho inúmeras discordâncias com os partidos de direita, mas expõe-se. Tenho inúmeras discordâncias com o governador Carlos Alberto, e quero, inclusive, aqui nas tribunas, fazer um debate sobre o que significou o depoimento do senhor Fanini. Mas se expõe. Agora é muito fácil eu falar, dar palpite, dizer isso ou aquilo e correr para baixo da cama. Porque é isso que nós estamos vendo. Nós estamos todos os dias expostos, porque fazemos política, acreditamos que ainda assim a política, com todos os seus erros, é o espaço de mediação. Discordamos entre nós, discordamos do método. Inclusive, me permitam, eu estive ontem lá, sim, com muitas dúvidas se o presidente Lula seria ou não seria retirado da carceragem da Polícia Federal. Aliás, o próprio ex-presidente Lula disse que não seria. Mas estive lá, como muitas pessoas estiveram. Sei que esse processo não está restrito ou adstrito a nós. Mas sei também que o ex-presidente Lula tem 33% de intenções de voto. E sei que foi condenado por um sobrado, um triplex, um negócio a 4, que não estava em seu nome, e por ter uma decoração de luxo, segundo a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário de Moro. Qual decoração de luxo? Um vaso de rodoviária e nem um móvel dentro. E o mesmo juiz que ontem se manifestou pela prisão, manutenção da prisão, não teve, talvez por não poder, não teve, naquele momento, o reconhecimento de dizer que foi induzido a erro, e condenou.
nós ainda iremos pagar um preço muito alto. Por isso que o STF está fazendo hoje. Nós não temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos 2, 3 Supremos, nas palavras, inclusive, dos seus ministros, porque cada turma decide de uma forma diferente. Que segurança jurídica tem o país? Que segurança jurídica tem o país? É torcer para que caia com este ou com aquele? É esperar que este ou aquele julgue deste ou daquele jeito? É fazer torcida organizada? Não é isso que nós esperamos que o judiciário, que tem 12% do orçamento, que tem os mais altos salários da República, que tem a prerrogativa de prender e de soltar, sim, não é esse o judiciário que o Brasil merece. Não é. Se não é esse Congresso, se não é esta Assembleia, se não são as câmaras de vereadores, há uma solução. Mudem-se os deputados, os senadores, os governadores nas eleições. Mas se não é este o judiciário, não há como se mudar. Por isso a preocupação, senhores deputados. Por isso a preocupação. Nós sabemos como que foi o 29 de abril e a resposta que nós tivemos. Não estão os senhores e as senhoras impedidos de assistir à votação. Coloque-se um telão do lado de fora. Nós sabemos, na sequência, qual foi a posição tomada. E nem por isso os servidores públicos do Paraná, mais de 200 mil servidores, deixaram de cumprir suas obrigações todos os dias. Mas nós sabemos que eles estão sem receber há 3 anos. E mesmo assim continuam nas escolas, nos hospitais, na polícia, em todos os lugares. E isto é uma ilegalidade. Isto é uma ilegalidade. Mas o Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria e o Poder Legislativo estão recebendo em dia. Estão recebendo em dia. Por isso, senhores deputados, nós temos o compromisso moral de aprovar o 2,76. Mas mais do que isso, nós temos o compromisso moral de dizer que nós não podemos esperar que isso seja decidido judicialmente, porque não é uma questão judicial. Não com o judiciário da forma como está. E por último, senhor presidente e senhores deputados, por todo o respeito que eu tenho a todas as mulheres, independente da sua posição política e ideológica, a todas as mulheres. Meu respeito àquelas mulheres que lutaram e que lutam para que nós tivéssemos democracia, quando muitos botaram o rabo no meio das pernas. Meu respeito às mulheres torturadas, como foi Dilma Rousseff, que se é louca pela democracia, sim. É louca por esse país, é louca pelo Estado de Direito e é louca para manter em regime democrático assembleias legislativas para que nós possamos, muitas vezes, subir à tribuna e falar besteiras como essa que eu ouvi aqui. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.